Eu creio que nem todos tenham aqui presente a versão restauração. Quem não tem, por favor, a versão restauração? Preciso saber para saber do esboço. Levanta a mão, por favor, para o irmão ver. Ele vai dar um esboço. Não é o esboço da mensagem, é um esboço do livro de Hebreus. Quem tem a versão, vamos ver na versão. Senhor Jesus. Amém. Teve um irmão que esqueceu uma aliança lá no lavatório dos homens. Cuidado, hein? Alguém esqueceu? Dos homens, está lá. Deixa aí, procura no particular. Depois procura no privado. Aleluia. Mano, vamos fazer então. Antes de fazer a leitura, eu queria dar assim, um princípio. O que o autor da carta tinha no coração quando escreveu esse livro. Sim. Porque é esse princípio que vai nos delinear como vamos levar todas as mensagens. Sim. E entender a carta. Então, aqui do Paulo, vamos dizer que é o Paulo, né? Na conclusão do capítulo 13, versículo 22. Hebreus é uma carta bem diferente das outras. Hebreus 13, 22. O irmão diz assim: rogo-vos, ainda irmãos, Sim. que suporteis esta palavra de exortação, Sim. pois na verdade vos escrevi resumidamente. A palavra exortação, como é empregada em português, é com uma conotação equivocada. Quando fala em exortação, parece que foi, chamou a atenção, brigou com a igreja. Fulano deu uma exortada, rapaz. É errado essa conotação. Eu vou dizer para os irmãos agora a palavra em grego para exortação, aí vocês vão lembrar de outra. Tomara que lembre. A palavra para exortação aqui, irmãos, é paraclesis. Lembraram da outra? Qual é a outra? Paracleto, paracleto. Tem quase o mesmo significado. Vou fazer aqui um teatrinho, não vou entender a diferença. O paráclito é que está do lado. É como o senhor, é como um advogado. Está ali assessorando. Mas o paráclise, por favor, da minha altura é mais fácil. O paráclise, a exortação aqui, ele não só está aqui, ele não só está do lado, mas a pessoa que exorta faz isso aqui, ó. É diferente. Paráclito. Não, fica aqui. Estou só orientando, né? Aqui, ali. Paráclise. Então, Evangelho, é isso. A vida cristã é assim, eu já passei por isso. É diferente o tom. O tom do Paulo aqui é esse. É de guiar os irmãos. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha esses exemplos aqui, um por um. É isso. A carta de Paulo é um guiar, obrigado. Então Paulo vai nos guiar, vai guiar os irmãos a algo superior. Amém. A palavra superior no grego só aparece em Hebreus 14 vezes. Uau. Por quê? Porque Hebreus é um livro de comparações. Sim. Em Hebreus, tudo é uma comparação. Isso é muito importante. Amém. Muito importante. Mas vamos ler o capítulo 1. Nós vamos ter uma visão. Depois vamos comentar até o versículo 3. Então, são 14 versículos apenas do capítulo 1. Amém. Amém. Obrigado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Sendo ele o resplendor da sua glória e a imagem impressa da sua substância, bem como sustentando e carregando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se Amém. à direita da majestade da doutrina, Amém. tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir novamente o primogênito no mundo, e diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, Amém. ó Deus, é para todo sempre. Amém. Cetro de equidade e cetro do teu reino. Aleluia. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de intensa alegria, mais do que teus companheiros. E no princípio, o Senhor lançava os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces para sempre. Amém. E todos eles envelhecerão como uma veste, e como um manto os enrolarás, como uma veste também serão mudados. Mas tu és o mesmo. Amém. Os teus anos não acabarão. Amém. Ora, a qual dos anjos alguma vez assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escala dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação? Amém. 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 O Paulo, irmãos, teve uma comunhão, está lá em Atos 15, sobre essa questão de falar aos judeus e a questão dos gentios. E naquela comunhão ficou acertado com o selo do Espírito, né, de que ele, Paulo, iria para os gentios e que Pedro e os demais ficariam na pregação dos judeus. Foi o Paulo quem escreveu essa epístola. Mas ao mesmo tempo, ele, na segunda carta aos Coríntios, ficava preocupado de não trabalhar em campo alheio. Ele sabia o que era ter comunhão, mas ele viu a deficiência desses irmãos lá, faltava coisa. E o Paulo, ousadamente, escreveu a carta, mas não pôs seu nome. Não há identificação, mas há uma cola ali, várias colas que mostram que foram ele. Inclusive uma cola muito forte de um irmão que, sinceramente, humanamente, tinha tudo para ter raiva do Paulo. Seria o Pedro. O Pedro foi advertido por Paulo publicamente, na frente de muita gente. Mas o Pedro dá um testemunho de que foi Paulo que escreveu para o mesmo pessoal que o Pedro escreveu também. Isso é um indício externo da carta. Então, para ficar isso mais certamente claro, vamos só conferir aqui. Sabe por quê, irmão? Essa questão da autoria da epístola aos Hebreus, quando eu pesquisando, é muita confusão. Do nada. Os irmãos têm uma ideia, só para ter ideia. Até Priscila é candidata à autora do livro. Gente, o Senhor nunca usou uma mulher para escrever o livro da Bíblia. De cara já foge da administração divina isso daí. Mas o cara quer ser doutorado em divindade, cria a tese dele, quer ganhar um título. Nem que fale qualquer coisa, mas tem quem defenda isso. Não tem ideia, a lista é grande de candidatos. Mas vamos à cola aqui que o Espírito Santo deu. O Paulo, irmão, é o único escritor de todo o Novo Testamento que cita como seu colaborador Timóteo. Então, Hebreus 13, 23, pertinho de onde lemos.
Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele vier logo, vos verei. Então, uma pessoa que era colaborador do Paulo, e só Paulo cita o Timóteo nas cartas dele. E tinha outra coisa que perfil, voltando no verso 18, de todos os escritores do Novo Testamento, só o Paulo, por ter muita visão muito forte do que é o corpo de Cristo, pede oração. E aqui em Hebreus, ele faz isso. Hebreus 13 e 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver de maneira honrosa. Eu vou continuar um pouquinho, 19. E rogo-vos mais ainda que façais isso, Amém. para que eu vos seja restituído mais depressa. Então, os melhores mestres da Bíblia dizem que é Paulo. Ótimo amigo, Tim Lee, os irmãos unidos falavam que é Paulo. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar com os melhores. Amém? Então estamos em boa companhia. O Irineu, que é um dos pais da igreja, né, lá no comecinho, ele falou uma coisa assim: só Deus sabe. Ele é muito bom em muitos aspectos, mas aí eu acho que o Irineu, enfim, vamos ficar com os melhores. Se o Espírito conduziu os mestres estudiosos, quase 98%, achar que é Paulo, vamos ficar com os irmãos, né? Amém. Vamos inventar aqui Priscila. Senhor Jesus. Olha, assim agora então, passei um documento oficial que é um testemunho externo. Pedro, 2 de Pedro 3,15. Essa mensagem de hoje, irmão, é uma mensagem de visão do que vamos ver em Hebreus. Amém. É 2 de Pedro 3,15. Senhor Jesus. E considerai como salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu. Então, o mesmo grupo de pessoas que o Pedro escreveu, que era um grupo de cristãos judeus, da linhagem dele, o Paulo também escreveu. E o Pedro confirma isso e até agradece. Amém. Então, fiquemos com o melhor. Então, vai ser sempre assim: Paulo que escreveu, Paulo disse, Paulo falou, tá bom? Vamos definir Mas vou definir logo. Todos esses irmãos aqui que o Paulo escreveu estavam na Palestina, ali próximo. E nessa época, irmão, da carta, entre 67 e 66, era época de grande perseguição, tanto do império, que o Nero, aquele oprimido do Hades, cismou que os crentes eram culpados, né? E passou a perseguir os cristãos. Como se não bastasse, o judaísmo também se levantou, junto com o sacerdócio, com o fariseu, também para perseguir os irmãos. Era dupla perseguição. Nossa, Não era fácil, irmão. Não era fácil. Porque eles estavam em conflito. Olha, eu recebi isso dos meus avós, dos meus pais. Agora eu tenho que abandonar tudo para ficar só com Jesus. É uma situação difícil. Por quê? O que eles faziam, a origem da carta, né, não era pecado, não era idolatria. Estavam se voltando para coisas que eram oráculo divino. É uma situação muito complicada. Contudo, tudo isso que eles passaram tem aplicação para nós hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, só tem função quando ela se aplica. sim. Amém. Como o irmão já disse no passado, num dos seus livros, o Itili Oshmani, disse o seguinte: quando você lê o Velho Testamento, se você não ver Cristo, está lendo errado. Volta e lê de novo. Tem que ver Cristo. Amém. Cristo está em toda a Bíblia. Amém. De Gênesis 1:1 até o final. Amém. E se essa mensagem aqui não tiver um pouco mais de Cristo ou Cristo, está lendo errado. Qualquer coisa que façamos, irmãos, tem que ter Cristo. Amém. Só é aceitável de Deus quando tem Cristo. Amém. Esse é o princípio da religião, né? Fazer coisas para Deus sem Cristo. Então, eu quero destacar umas palavras para os irmãos também, que vocês vão encontrar durante a leitura. É muito mais
melhor e superior, porque é uma carta de comparações. Isso vai aparecer várias vezes na leitura. Amém. Para encorajar a leitura do livro de Hebreus, seja na versão corrigida, atualizada, versão restauração, dura 55 minutos. Dá para ler, né? Mas eu encorajo, leia com as notas. Leia, por favor, leia com as notas. Se tem estudo vida, adquira o estudo vida, 4 volumes, R$140. Sim, uma outra coisa. Quando eu esboço, eu vejo que é melhor, eu conecto uma coisa com a outra. Muito bem. Quem tem aí os esboços na versão restauração, não abre, por favor. E quem não tem, esse que não distribuiu, isso daqui, peguem, por favor. Vamos entender o que a gente vai ver nesses 6 meses. Amém. Esse esboço aí, irmão, é uma visão total do livro de Hebreus todo, que está dividido por temas. Observe aí que tem a Romanos 2 em diante, superioridade de Cristo. Repara que é do 1:4 até o final do capítulo 10. Aí aqui está desmembrado, só para os irmãos entenderem. Na letra A já começa assim, ó, superior aos anjos. Os anjos era praticamente idolatrado pelos descendentes. Tem até um livro chamado Cabala, de tantas genealogias e parábolas e coisas sobre anjos. Uma coisa impressionante. Então, o Paulo já começa aqui destruindo esse princípio do que são os anjos para ele. Sabe por quê, irmão? Quando o Senhor deu a lei, a lei foi dada, vamos ver daqui a pouco isso, quem entregou na verdade para Moisés foi um anjo. Então, para o povo judeu, o anjo tem alta conta, porque a conexão mais próxima que ele tem de Deus é os anjos. Daí ficou muito fácil aí para vocês adorar anjos, porque é o ser mais próximo de Deus. Não podemos perder isso. Mas é falha essa interpretação. Então começa pelos anjos. E aí já tem a primeira advertência. Curioso, irmão, a palavra advertência não aparece no livro. Nem o livro de Hebreus tem um tom de advertência. Mas, por incrível que pareça, todos os mestres da Bíblia que eu pesquisei chamavam isso aqui de advertência. 5 advertências de Hebreu. Isso é de longa data. Então, vamos ficar com a advertência. Mas quem adverte, por que existe advertência? Quem adverte porque tem a visão do que está lá na frente. Sim. Eu, por ter experiência, eu advirto o mais jovem. É nesse sentido. Não é estar brigando. Ele sabe o que está falando. Senhor. Então a primeira advertência é prestar atenção ao que é dito sobre o filho. Vamos ver daqui a pouco. Letra B. É também superior a Moisés. Aí vem a segunda advertência. Alcançar o descanso prometido. Aí vem a letra C. Superior a Arão. Aí vem a terceira advertência. Deixar-nos levar à maturidade. Sim. Aí vem a letra D. É superior a nova aliança é superior à antiga aliança. Aí vem a quarta advertência. Aproximar-se dos santos dos santos e não retroceder para o judaísmo. E por fim, no Romano 3, tem a quinta advertência. Correr a corrida e não cair da graça. Senhor. Outra coisa, irmão. O livro de Hebreus foi um livro que serviu de base para um grupo chamado foi os arminianos. Essas 5 advertências, lidas fora do contexto, deu base para esses irmãos interpretar e entender que o crente salvo perde a salvação. Mas por quê? Porque extraíram do contexto. Todo o livro de Hebreus é conectado um ao outro. Nenhuma parte da Bíblia pode ser extraída e você interpretar só aquilo ali. Não tem. O que é dito antes, o que é dito depois, tem conexão. E nenhuma porção da Bíblia entra em contradição com outra porção da Bíblia. Então vai ser muito importante. Essa palavra arminiano, calvinismo, os irmãos ouvirão nesses 6 meses. Que é daqui que eles erraram. E erraram muito feio. Até porque, como é que um eternamente salvo perde a salvação?
Os hinos aqui disseram totalmente o contrário, né? Eterna aliança, sangue remissor, como é que pode isso? Mas a interpretação dos irmãos levaram a isso. E até hoje, muitos grupos cristãos ficaram nisso aí. Ó Senhor Jesus. Ó Jesus. Mas uma coisa importante aqui, irmão, nesse esboço, não deve tocar nele, é que tudo isso, cada advertência visa uma coisa em comum aqui, ó. É as virtudes para a vida da igreja. Nenhuma experiência minha pessoal é só para mim. O corpo tem que se beneficiar disso também. Amém. Esse é o ponto. A conclusão que a carta leva é essa. Termina com a vida da igreja. Amém. Então, irmãos, a nossa pretensão nesses 6 meses é ver isso. Das 62 mensagens do Estudo Vida, foram preparadas 18 mensagens inicialmente. Mas, lendo ali e tendo comunhão, vimos que esses tópicos da certeza da salvação precisam ser mais aprofundados. Daí, em conexão com Hebreus, vamos estudar também esse livro aqui, que é o Evangelho de Deus, que serão as últimas mensagens, que trata como Deus lida com os pecados do crente. Tá bom? Vamos dar uma continuação e um reforço. Amém. Então, adquiram também. Então, dito isto, amém. Estava vendo no site ali dos livros antigos, aí encontrei lá Estudo Cristalização de Hebreus. Aí está lá, primeira mensagem: uma epístola aos que atravessam o rio. Amém. Por que Hebreus? Por que não carta aos judeus crentes? Carta aos descendentes de Jacó? Mas por arranjo divino, desde o Clemente, no 2º século, já chamava de aos hebreus. Aí isso foi pegando. Até o ano 700, aos hebreus. E aos hebreus ficava junto, ou depois de aos Gálatas. Quem escreveu aos Gálatas? Foi o apóstolo Paulo. Então eles entendiam desde o começo que era o Paulo, que estavam junto. Aos Gálatas, aos hebreus, estava na sequência. Depois que foi mudado. Ok? Mas aos hebreus, irmão, é importante esse título. E dos que eu pesquisei, só o irmão Uli foi fundo nesse negócio. E pegou a essência da coisa aqui. Vamos ter que ir para o Velho Testamento. É rápido. Lá em Gênesis, capítulo 14. Vê a origem aqui da palavra. Gênesis 14, verso 13. Porém veio um que escapara e o contou Abraão, o hebreu. Hebreu é aquele que atravessa rio, ou que passa para o outro lado. É aquele que não para e se transfere. Ou mais precisamente, é aquele que se batiza. Para você atravessar um rio, o rio tem que te cobrir. A ideia daqui é essa. Hebreu. Aí quando chega em Êxodo, de Abraão até o Êxodo, até o livro do Êxodo, é muito sério. Quando os descendentes de Abraão foram para o Egito, foram só 79. Quando Moisés começou a falar com o povo, eram mais de 2 milhões. Mas ainda assim, o princípio divino valia. Olha só. Êxodo 9:1. São muitos versículos, um só. Eu acho que vai ser. Vê se é isso mesmo, está certo. Isso. Deus dos hebreus. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Amém. E diz lá mais: deixa aí meu povo,
para que me sirva. Amém. Então Deus é Deus do hebreu. Amém. Quando você crê no Senhor, você tem que se batizar. Você tem que ser um hebreu. Amém. Crer e ser salvo, irmão, fala, é muito bom exemplo. É como um passo. Você precisa de duas pernas. Crer e for batizado, será salvo. Um passo, tem duas pernas. Ok? Vamos entrar mais aqui nisso. Senhor Jesus. Os que atravessam o rio são um povo separado. Amém. Vamos lá. O propósito do falar de Deus na Epístola aos Hebreus é que todos os que contatam Deus pela fé sejam atravessadores de rio. Amém. 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 O batismo nos faz atravessadores de rio. Sim. E agora somos os verdadeiros e genuínos hebreus, Sim. seguindo o pioneiro, o precursor, Jesus, para a sua glória. Amém. O irmão me lembra muito bem desse que desenhar aqui, mas não vou lembrar. Tem o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio exterior tem o altar, que representa a cruz, e tem a bacia, que fica na entrada do véu para o lugar santo. Não tem como desviar da bacia. Está na entrada? Tá? E para chegar no pão da proposição, que é Cristo bom da vida, não serve só o altar. Você tem que passar pelo batistério, pela bacia ali. Isso é tão significativo que o Salomão, quando edificou o templo, onde ele colocou, vou falar lá em livro de Reis, 10 bacias. A mensagem é clara. Não tente desviar desse assunto. Quer ter mais comunhão? Quer comer o pão da vida? Creia no Senhor, no altar, mas também se batize. Amém. É necessário, é fundamental. Amém. O aumentar da comunhão, o lugar santo, o santo do santo, passa pela bacia. Não corre de caminho. O necessário é ser batizado. Amém. Senhor Jesus. Nossa, Senhor, amém. Mas também o hebreu é aquele que sai de qualquer tipo de situação. Nós crentes envelhecemos muito rápido. Se não houver a decisão de sair da situação, de mudar de lado, se não é um bom hebreu. O hebreu é aquele que vê a situação, busca comunhão e atravessa. Amém. Seja ela qual for, desde opressão, depressão, chateação, preocupado com o governo, com o emprego, saúde, sai, muda. Amém. Seja um hebreu, aplique a experiência. Amém. 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 Ó Senhor. Aleluia. Essa tá feita. Aqui no livro de Hebreus tem vários cruzamentos, né? Aqui tem alguns aqui só para o irmão se encorajar e ver como é que a coisa é funcional. Aqui tem, precisando deixar a lei e cruzar para o rio da graça. Amém. Precisando deixar a antiga aliança e cruzar para a nova aliança. Amém. Precisando deixar o serviço ritualístico do Velho Testamento e cruzar para a realidade do Novo Testamento. Amém. Precisando deixar o judaísmo e cruzar para a vida da igreja. Amém. Precisando deixar coisas velhas e terrenas e cruzar para as coisas novas e celestiais. Amém. A lista é grande. E cada um na sua experiência fala, Deus, não está bom. Um crente normal, irmão, nunca estará satisfeito com a sua condição espiritual. É verdade. Ele quer sempre mais ter mais de Deus. Amém. Esse é o instinto normal de um filho de Deus. Amém. Eu quero mais de Deus. Amém. Então, hoje eu estou bem, mas pode ser melhor. Sim. Tem um hino antigo, eu lembrei dele hoje de manhã, sempre melhorando, sempre melhorando. Mas na verdade, tem que sempre crescer na vida e na graça Amém. do Senhor. Sim. Amém. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Sim, quando aí o povo, ao sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Houve aquela velaria toda, uma geração toda ficou no deserto, a nova geração, para entrar, cruzou o Jordão. Atravessou de novo. Sim. Passou-se o tempo, não houve busca pelo Senhor, o
reino se dividiu, foram escravizados. Aí lá, anos depois, quem aparece? João. Fazendo o quê? Batizando as pessoas. É um processo divino, irmão. Atravessar a situação e sair do que você está. Ok? Amém. Batizar. Amém. Eu queria aqui mais um pouquinho ir aqui no livro de Atos. Vamos acompanhar e entender. Não vamos ver todos os casos não, né? Por exemplo, começando em Atos 2, o Pedro pregou, houve aquela bênção, mas tem uma coisa aqui importante. Atos 2. Sim, mas essa questão aqui do Pedro, dos apóstolos no começo, que é um templo, é sempre bom lembrar e esclarecer isso. O que é chamado de templo não é exatamente só o ato exterior, não. Isso ficava, na verdade, numa ponta que ninguém ia lá. Era só para o sacerdote levar. Mas tinha uma estrutura territorial muito grande, chamada de templo, com muitas portas, muitas colunas. Era um complexo aquilo ali. Era um point. Está aí na onde? No point. Mas para onde? Na porta das ovelhas. No pórtico de Salomão, que era muito grande. Para não dimensionar o tamanho, quando o Pedro falou, ele estava no pórtico dos homens, dos varões. Tinha das mulheres, ninguém podia lá, só as mulheres. Tinha dos gentios e tinha dos sacerdotes. Esse que ele estava dos varões, quando ele pregou, 3.000 creram. Olha o tamanho do negócio. Muito mais não creram. Estava lá, conversando, mas 3.000 creram. Estava só naquele recanto dos varões. O negócio era grande. Então, vou dentro, entrando no templo, é nesse complexo todo. Ok? Os irmãos não entendem. Irmão, ia para o templo. Não ia não. Lá no templo, só os sacerdotes e levitas. Era num complexo chamado, apelidado de templo. Era muito grande. Muito bem, então aqui no verso 40. E com muitas outras palavras, deu solene testemunho. Amém. E exortava-os dizendo: sede salvos dessa geração perversa. Sim. Então, os que receberam sua palavra foram batizados. Sim. E foram acrescentados naquele dia cerca de 3.000 almas. A contagem veio após o batismo. Sim. Quem crê genuinamente se batiza. Amém. Exatamente. Então foram esses que estão no versículo 42. E perseveravam no ensinamento, na comunhão dos apóstolos e no partir do pão. Amém. Os que eram batizados, creram e foram batizados. Sim. Tem um protocolo divino aí. Aqui, continuando no Atos, tem um caso aqui do irmão que pregou um etíope. Felipe estava no deserto, se chegou a carruagem e começou a pregar para o eunuco. O eunuco, ele era um ministro da fazenda. Estava lendo até a Bíblia, né? Ele teve dúvida, enquanto ele se aproximou dele. Aí, verso 35, Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando por essa escritura, anunciou Jesus como evangelho. Então só, aqui está só essa expressão. Mas o Filipe o impressionou falando sobre o batismo. A viagem continuou. Verso seguinte. Seguindo esse caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, certamente um oásis. E disse quem? O eunuco. O eunuco que lembrou: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Tá? Desceram e foi batizado. Creu e foi batizado. Não existe na Bíblia nenhum momento, nenhuma inferência de ter uma classe de catecúmenos. Os discípulos vão primeiro entender a doutrina, entender a conta. Não existe isso. Quem crê e for batizado é salvo. Amém. A Bíblia é muito simples. Deus é simples e acessível. Amém. Amém.
Senhor. Amém. Outro aqui, Atos 16. É o último exemplo. Muito conhecido, né? Igreja será salva, sua família. Mas aqui, o irmão carcereiro, Filipe, que deu início à igreja em Filipe, viu a pregação de Paulo, aqui, verso 31 do Atos 16. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe falaram a palavra de Deus, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E imediatamente foi batizado ele e todos os seus. Amém. Era mais de meia-noite. Por que não esperar para domingo? Tirar foto, entrar no Facebook, né? Não. Batismo é coisa séria. Sim. É coisa séria. É claro, se o senhor permitir chamar os parentes como testemunho, os pais, os tios, os sobrinhos, ótimo, é um testemunho, isso é válido. Mas tem coisa que não tem como esperar. Esse registro da Bíblia aqui foi só para dizer que quem crê tem que se batizar. Tem que ser um hebreu. Deus é Deus dos hebreus. Amém. Tem que atravessar o rio. Amém. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Amém. Agora vamos então um pouquinho aqui, voltar para Hebreus. Só a palavra de introdução, já que é uma introdução. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado. Amém. 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 Algumas versões traz a palavra ao invés de outrora, antigamente. Fica melhor a ideia. Antigamente. Sabe por quê, irmão? Nessa época, no começo aqui, na era cristã, surgiu, alguns anos antes, muito escrito apócrifo. O período interbíblico, nossa Bíblia não é diferente da formação, mas entre Malaquias e o João Batista, tem uns 400 anos ali. Mas muito livro surgiu nesse período. E existia a preocupação desse material influenciar os santos. Por isso o Paulo cuidadosamente disse, antigamente, tá? Ó, bem antigo. É quase apontando uma. Só falando assim, o último foi Malaquias. Porque era muita coisa. E esses materiais, esses muitos livros, inclusive, foi acrescentado algumas Bíblias que tem por aí. E é material totalmente duvidoso, a fonte e o que é ensinado ali. Então, fiquemos com a Bíblia. Como está? 66 livros, Gênesis, Malaquias, Mateus, Apocalipse. É o que Deus tem para nós. Amém. É o que Deus falou para nós. Amém. Que nosso Deus fala. Amém. O Deus morto não fala. Aleluia, que nosso Deus fala. Amém. Muitas vezes. Sim. E de muitas maneiras. Amém. Aos pais pelos profetas. Deus procura todos os meios de se conectar com o homem. Amém. Ele é um pai de tamanha grandeza de amor. Imagina isso, muitas maneiras, de muitas formas, é procurar recursos. Os escritores da Bíblia, foram 44 no total, tinha mestre, tinha boiadeiro, tinha pastor de ovelha, tinha rei, tinha filho de escriba, tinha copeiro do rei. Deus usou de todos os que ele podia usar para transmitir, para se falar. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então o que temos aqui é o falar de Deus. Confia nisso aqui. O que chegou para nós está correto. Amém. Já tentaram alta crítica, baixa crítica, arqueologia, ceticismo, tentaram de tudo, queimaram, fizeram de tudo, mas chegou. Amém. Amém. Em português. Aleluia. E agora então para a versão restauração, aleluia. Nossa, obrigado. Essa questão aqui, irmão, dos profetas, eu gosto como o Pedro é interessante. Atos, está aqui do ladinho, Atos 3, 21. Olha como é que ele chama esses irmãos. Atos 3, 21. 3. O
qual é necessário que o céu acolha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Olha aqui, desde a antiguidade. Esquece o período interbíblico. Pedro. Em prosseguimento, fala assim: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Teve a experiência do Pedro, João e Tiago, no Monte da Transfiguração, que o Senhor já estava querendo que fosse assim há muito tempo, né? Quando eles, com boa intenção, o Pedro, né, fazer 3 tendas, estou no mesmo nível, né? O Senhor, o Moisés e o Elias. Então eu não sei como ele sabia que Moisés e Elias não tinha foto na época, né? Enfim, eu fico curioso com isso. Como é que Pedro, Moisés, Elias e Moisés? Só pode ter. Enfim, aí de repente a voz: esse é meu filho amado, a ele, a ele. Amém. Pelo filho, A ele. outra coisa, irmão, quando fala assim pelo filho, pode ter a tendência natural. Naturalmente os filhos vêm depois do pai, lógico, né? Mas não é a mesma coisa com Deus triuno. O filho é um nome, uma designação de Deus mesmo, de uma forma mais acessível. Ele habita na luz inacessível. Como é que você é acessível? Se tornando o filho do homem. Sim. Para falar com o homem, me tornarei um homem. Mas quando o filho se encarnou, não veio 1/3 da Trindade. Isso é heresia. Não existe. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Quando o filho vem Deus todo. Sim. Ele falou: o Pai está sempre comigo. Então não pode ter essa distinção mental. As testemunhas de Jeová, por não entender isso, falam um monte de bobagem e heresia. Nem irmãos são. Então fiquemos com a Bíblia. O Filho, Jesus Cristo, é Deus. Amém. Encarnado. Amém. Mas é o mesmo Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando fala do Filho, normal. É o Deus acessível. Então, como tem o Filho, é o Deus acessível. Mas vamos aqui para a cola do Velho Testamento. Isaías 9:6. É a cola que o irmão mais gostava. Senhor Jesus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe. Amém. Então aqui está aqui. Esse é o raciocínio que o irmão disse que eu achei muito, muito precioso. O filho está aqui, é pai. Mas não é um pai qualquer. Como ele é eterno, é o pai da eternidade. É um filho que é o pai. Quem vai entender o negócio desse? Recebemos pela fé. Cremos pela fé. Amém. Porque é a realidade. É a nossa experiência. Amém. Oi? Meu pai. E olha aqui, esse filho é Deus forte. Deus forte. Não pode ter dúvida, irmão. Jesus é Deus. Acabou assim. É o Deus forte. E é o pai também. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, que temos o filho. Amém. Que é o Deus acessível. Amém. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse herdeiro aqui, não é que o pai vai morrer para ele herdar. Ele é o herdeiro, porque ele é o único Deus, é nesse sentido. Sim. De todas as coisas. De todas as coisas. Pelo qual, é por ele, por ele, também fez o universo. João aqui, Evangelho de João 1. Um 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí quando você vê lá em Gênesis, foi Deus que fez tudo, e sem ele nada, porque é Deus. Sim.
Amém? Amém. Jesus é Deus? Amém. Definido. Definido. Amém. E pelo qual também fez o universo. Essa palavra aqui, universo, aqui, não, tem outras designações também. Pode ser também pelo qual fez as eras, pelo qual fez os mundos, e também planejou as dispensações. Que tradução é essa? Mas é verdade. Uma pessoa que pode planejar eras tem que ser Deus. Sim. Quer dizer, desde sempre. Aleluia. Amém. Esse Deus é acessível a nós e fala para nós. Sendo Ele o resplendor da sua glória. Veja bem, não é tendo Ele é. Sim. Amém. Porque Ele é Deus. Amém. Só pode resplandecer Deus quem é Deus. Sim. Não é como a lua que reflete limitadamente o sol. Ele é sendo Ele Amém. o resplendor de sua glória e a imagem impressa da sua substância, hipostático no grego aqui, né? Essa parte aqui é muito boa, é muito impressionante. Bem como se não bastasse, né? Bem como sustentando e carregando Amém. Amém. todas as coisas, Amém. inclusive você, Amém. inclusive a mim. Amém. Todas as coisas. Sim. Mas como ele faz isso? Pela palavra Do Senhor. do seu poder. A palavra aqui, irmão, é uma palavra que não se conhece bem ela, mas ela tem um significado diferente aqui. A palavra aqui é remate. É uma palavra instantânea. É uma palavra momento a momento. Ele governa pelo falar. Sim. Todas as coisas e todo o universo. Amém. Remate. O diabo conhecia essa palavra aqui. Ele chegou na tentação, né? Ele levou o Senhor no pináculo, transportou. Aí lá em cima do pináculo, olha lá para baixo, multidão de gente. Ó, joga-te daqui. Quando você for estatelar no chão, ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não caia no chão. Então ele conhecia esse princípio, que existe ordem divina, constante, a momento a momento. O Senhor falou, está errado, não declara o Senhor teu Deus. Mas existe esse princípio, o Senhor governa pelo falar, Amém. Amém. sustentando e carregando. Se lembrei disso aqui, eu lembrei de uma coisa. Tem uma coisa chamada a física, astrofísica e cosmologia. Tem muitas leis, muitos princípios, muitas fórmulas. Por que existem fórmulas e leis? Porque é tão constante da natureza que dá para formular. Tamanha a firmeza desse aqui que sustenta. Amém. A segunda lei de Newton: a força é igual a massa vezes a aceleração. Quem faz isso com o universo? Ele, sustentando e carregando todas as coisas pela palavra. Amém. Amém. Aleluia. Aqui, Isaías 40, 22. É essa pessoa, irmão, que está no nosso espírito. Amém. Isso é muito encorajador. Isaías quanto? 40. 40, 22. Diz assim: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Quem é terraplenista me perdoe, tá? Cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E Jó 26. Jó, antes do Salmo, 26, 7, eu acho. Jó 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. A ele eu vim. A Ele, amém.
sustentando e carregando Ó Senhor. todas as coisas. Amém. Amém. Inclusive nossos problemas. Entrega para Ele, irmão. Não atenciona por coisa alguma. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele carrega e nos sustenta. Ó Senhor. A bênção continua, parou não. Tendo feito a purificação dos pecados. Amém. Aleluia. Tendo feito a purificação dos pecados. Outras versões falam por si mesmo. Os utensílios do tabernáculo do templo, todos tipificavam o Senhor. O sacerdote que oficiava também representava o Senhor. Então, é por isso que fala aqui, purificação dos pecados por si mesmo. Ele era tudo. Os utensílios e o próprio oficiante. Lembram-se que no ato exterior, no lugar santo, no Santo dos Santos, não tem cadeira? Não tem. Não tem lugar para sentar nesse lugar. Sabe por quê, irmão? Porque até a época o pecado não parava, o ofício do sacerdote não parava, mas ele definiu. Amém. E se assentou. Amém. Esse é o contexto. Não há mais trabalho a ser feito. Foi feita a purificação definitiva. Amém. Isso. Aqui em Hebreus mesmo, tem uma passagem aqui, 7:27. Hebreus 7:27. Como é do 25? Por favor. Reforça melhor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Amém. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como ele, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e que se tornou mais alto que os céus, e não tendo necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer sacrifícios a cada dia. Primeiro pelos seus próprios, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas. Amém. Quando Ofereceu a si mesmo. Com relação aos nossos pecados, irmão, já está definido. Não aceita acusação contra ele. Ele fez isso por nós. Amém. E se assentou. Amém. Porque completou o serviço. Amém. Hebreus 8:1, só para. Ele repete isso várias vezes. Hebreus 8:1. Olha, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade do céu. Amém. O nosso sumo sacerdote não tem estresse nenhum. Ele terminou o trabalho dele e foi bem feito. Amém. E foi aprovado. Amém. Ganhamos. E foi completo. E foi completo. Amém. Amém. Por isso, irmãos, que a doutrina do purgatório é herética ao extremo. Esse tipo de doutrina limita, restringe, põe essa purificação, esse sacrifício do Senhor como limitante. Ele foi completo o trabalho aqui. Sim. O que tinha que ser expurgado foi no sangue da cruz. Amém. Aleluia. De uma vez por todas. Amém. Oh Senhor. Amém. Quase terminando, né? Oh Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Glória. Então, aí no versículo 4 começa as comparações. Vamos cruzar, irmãos ouvindo. Amém. Quantas vezes forem necessárias. Amém. Temos muito rio para cruzar. Talvez muitas vezes diariamente. Sim. Vamos confiar no Senhor. Amém. Na sua obra redentora salvífica. Amém. Na sua provisão divina. Amém. Sejamos fiéis em atravessar. Não estamos sozinhos. Olha quantos irmãos aqui para ajudar a atravessar. Amém. Se chegar muito forte, o irmão vai te guiar. Amém. Eu não sei nadar. Vamos segurar no irmão, não sabe nadar ali. Então, é corporativa a coisa. Amém? Aleluia.
Obrigado, Senhor. Amém. Que somos hebreus. Amém. Confiamos em Ti. Amém. Dá-nos o coração e a fidelidade para seguir o Teu guiar. E a coragem para atravessar o rio. Para junto dos irmãos. Para onde há o melhor. Para onde há o Cristo. Para onde há o Filho. Para onde há o suprimento. Para onde há o dispensar de vida. Para onde há a alegria. Senhor Jesus, declaramos todos nós aqui juntos que nós te amamos. Obrigado por tudo. Amém. Aleluia. Amém. Amém.